A todos, é um prazer estar aqui com o senhor, deputado, e com todos os presentes. Eu quero agradecer a oportunidade. Eu venho aqui falar como técnica, tá? Não do setor elétrico, mas do setor de recursos hídricos, né? Da formação de hidrologia, que é a ciência que estuda as águas, e eu venho aqui como uma apaixonada pelas águas, por uma pessoa que, com 17 anos, decidiu estudar isso e seguir carreira devido à paixão que eu tenho pelas águas. E eu venho aqui com muito respeito a todos os depoimentos que foram falados, todas as inquietações que foram apresentadas, todas elas legítimas, e eu venho aqui trazer um pouquinho do que o técnico fala e responde, pode nos ajudar. Então, deputado, eu venho aqui com a disponibilidade de conversarmos tecnicamente sobre alguns temas que foram abordados. Mas antes, eu gostaria já de pontuar algumas questões sobre a minha preocupação com relação ao PL, quando ele não menciona sobre a figura do enquadramento. A figura do enquadramento é uma ferramenta de gestão já prevista pela Lei 9433, de 1997, que já abarca os serviços ecossistêmicos. Então, o enquadramento, ele já prevê a avaliação ecológica e ambiental do rio. Então, nada mais o enquadramento é uma avaliação do rio que temos, o rio que queremos ter e o rio que podemos ter. Então, mediante o objetivo final, que é o rio que podemos ter de acordo com a realidade, o enquadramento ele faz todo um planejamento para que alcancemos esse rio que queremos ter. E, obviamente, o rio, se ele estiver com matéria orgânica excessiva, se ele estiver com resíduos sólidos dispostos, isso tudo vai ser avaliado dentro da figura do enquadramento. Então, é muito importante que tragamos à tona a ênfase à Lei 9433, que é muito bem elaborada, mas que, de fato, precisa ser fortalecida. Tá? Ela precisa ser fortalecida porque ela prevê preservação, ela prevê mitigação, ela prevê participação popular a partir do momento em que ela descentraliza a gestão, né? E isso foi um ganho, né? A gente tinha o Decreto das Águas de 1934, depois a gente teve a Lei de 1997, a Lei 9433, que o ganho foi exatamente a participação popular por meio dos comitês de bacias. Será que temos efetivamente esses comitês trabalhando, atuando? Aí vem a pergunta, poderia ser melhor? Poderia. E é aí que eu venho trazendo as minhas contribuições naquilo que me é pertinente. Por favor. Foi mencionado aqui, por várias inquietações, a necessidade de deixarmos a natureza fluir, né? E a necessidade de trazermos soluções que a própria natureza responda. Bom, e aí eu peço um parênteses para explicar isso. Não é possível mais a gente aplicar toda a nossa mitigação na fluidez da natureza em grandes metrópoles, né? Então, a gente tem que trazer a realidade que nós temos cidades muito grandes, com declividades muito altas, com tempo de concentração muito pequeno. O que é tempo de concentração? É o tempo em que a gota da chuva gasta, desde o momento que ela cai até ela chegar na foz. Quando esse tempo de concentração ele é muito pequeno, como no caso do Rio Grande do Sul, nós temos que agir. E nós temos que agir com infraestrutura. E não tem como deixar apenas a natureza fluir. Temos soluções que poderiam minimizar e nos ajudar? Sim. Existe o conceito de cidades esponjas, já muito aplicado internacionalmente, que nada mais é do que aumentar as áreas permeáveis das grandes cidades, né? Aumentar jardim, aumentar parques, colocar telhados verdes, mas isso tudo, isso ameniza, isso não resolve, né? E a solução para isso está nos reservatórios. E aqui eu não estou falando de reservatórios de hidrelétricas, eu estou falando no conceito macro de reservatórios. E a mesma coisa se aplica se nós formos para o outro extremo, que é a estiagem, né? Como que nós vamos atender a demanda que já está comprometida se nós não reservarmos? Se nós apostarmos apenas no potencial do recurso hídrico natural, ou seja, na vazão natural, qual que vai ser a consequência? Essa vazão natural ela vai chegar no oceano.
E não vai ter. Então, não podemos deixar o rio fluir naturalmente, porque isso vai comprometer o uso principal da água, que é atendimento à demanda. A Lei 9433 fala que, numa situação de escassez hídrica, devemos o quê? Garantir o abastecimento público e a dessedentação animal. E me preocupa muito quando a gente pensa apenas na fluidez do rio, pensando nos impactos ambientais que uma barragem pode ocasionar, mas e o impacto de não termos água para a dessedentação animal e o abastecimento público? Isso me preocupa demais, deputado, e é sobre isso que eu gostaria de expor. Então, não vou ser redundante com tudo aquilo que já foi falado, mas estamos vivendo eventos extremos de estiagem. Aí eu só trouxe... Volta, por favor. Mais uma, por favor. Não, para frente. Trouxe algumas manchetes que, se nós não olharmos o ano em que ela foi publicada, será que elas se aplicariam no dia de hoje? De onde vem a crise hídrica que seca a bacia do Rio São Francisco? 2017. O que deixou o Brasil à beira de uma crise hídrica histórica? 2021, por favor. Onde que é? Crise climática potencializa falta de água no Brasil. Muito foi falado aqui sobre abastecimento público, sobre não termos água potável no Brasil. Não é possível, prezados, termos água potável tratada se não tivermos reservatórios. É impossível. Nós não podemos trabalhar com a vazão natural do rio, a gente tem que trabalhar com a vazão regularizada. A vazão natural do rio, se deixarmos escoar, ela vai escoar para o oceano. Crise hídrica no Brasil é crise mundial, em 2021. Secas e cheias devem tornar-se mais intensas, e isso já foi repetido aqui. Isso aqui é a visão do Rio Madeira. A questão da falta de água, ela não compromete não apenas o abastecimento público, mas ela compromete o transporte de mercadorias, como já foi dito aqui. Aqui é só mais uma foto ilustrando a estiagem severa, que poderia ser perfeitamente minimizada pelo efeito de perenização de rios e pelo efeito de regularização de vazão. A gente também está sofrendo com excesso de queimadas no país, então isso prejudica, né, a atividade agropecuária do Brasil. Então, nós já temos em torno de 15 bilhões de prejuízos. Isso poderia ser evitado, deputado? Poderia ser minimizado se tivéssemos um planejamento hídrico de vazões ajusantes de reservatórios, para que tenha água disponível e voltemos ao conceito inicial da Lei 9433, que é a garantia dos usos múltiplos. Aqui é só mais um retrato de tudo isso que temos falado sobre a severa estiagem no Brasil. E, sim, estamos vivendo a pior seca desde 1950, quando começaram os registros no Brasil. E aí, aqui eu venho do ponto de vista técnico. O que um reservatório faz? O reservatório, nada mais, nada menos, ele estoca a água no período em que a vazão natural daquele rio é alta e reserva essa água para que essa água seja disponibilizada regularmente à sua jusante no momento em que a sua vazão natural é pequena. Então, isso é salutar, isso é imprescindível para atendimento a qualquer demanda de abastecimento de cidades. Se nós deixássemos a natureza fluir naturalmente, essa água chegaria ao oceano. E aí, essa lacuna que está entre os meses de abril e setembro, vermelha, ela seria suprida por quem? Não existe como supri-la. A gente precisa da água. E temos um exemplo muito positivo no Brasil. Aqueles que são do estado do Ceará. O Ceará, para mim, é referência em gestão de recursos hídricos com a COGER, né, que é a Companhia de Gestão de Recursos Hídricos de lá. O estado do Ceará não teria água se não fosse a regularização de vazão por meio dos açudes. E hoje o estado do Ceará tem 249 açudes, que regularizam a vazão, que perenizam os rios e que garantem o abastecimento público, a dessedentação animal, a irrigação, portanto, a agricultura, que garante a vida, né? E lá nós temos 19 bilhões de metros cúbicos acumulados e regularizados. Bom, e aí se formos para o extremo oposto, né, que é vazões máximas, como que a gente pode deixar a natureza fluir naturalmente em eventos extremos máximos?
Se nós o fizermos, e aí aqui eu faço algumas inquietações, com muito respeito ao que foi falado, se deixarmos a natureza fluir, ela vai fluir trazendo mortes, muitas mortes, muitos desastres. O que nós precisamos, deputado, é investir em macrodrenagem, reservatórios de acumulação de água, e aqui eu não falo de geração de energia, eu estou falando de contenção de vidas, para segurar essa água, para impedir que fatos como essas aconteçam novamente. O que falta em grandes metrópoles? Esses grandes reservatórios para acumular água. Qual que é o objetivo desses grandes reservatórios? É diminuir o pico da cheia. Eu vou pedir permissão só para subir o degrau aqui. A partir do momento que nós temos uma cheia extrema, máxima, a chuva vai aqui num intervalo de tempo muito curto, muito curto. E esse intervalo de tempo muito curto, com esse volume de chuva, isso traz tragédia, que é o caso de Bertioga, São Sebastião do Alto, o estado todo do Rio Grande do Sul, Petrópolis, Teresópolis, a região serrana do Rio de Janeiro. A partir do momento que nós temos reservatórios para acumular essa água, o que a gente faz? O mesmo volume de chuva vai continuar chovendo, mas nós vamos amenizar esse pico. E aí, com isso, o tempo também em que o pico é alcançado, ele também é dilatado. Então, com isso, nós podemos agir de maneira mais efetiva com relação à defesa civil. Nós podemos informar e planejar, junto com a defesa civil, olha, vai chegar uma chuva, nós vamos amortecê-la por meio dos reservatórios e nós vamos tomar medidas eficazes. Agora, se nós tivermos só 1 hora para fazer isso, não vai dar tempo. Bom, e aí, a minha reflexão que eu trago aqui é, estamos aprendendo com as experiências que temos tido nas últimas décadas, seja de estiagem, seja de eventos extremos máximos? Não, não estamos. Estamos sendo negligentes. E, se continuarmos assim, outras tragédias virão. Outras tragédias virão. E o que nós vamos, enquanto sociedade, responder às famílias que perderam tudo, que perderam vidas? O que nós vamos responder? Então, enquanto gestão de recursos hídricos, nós temos como solucionar isso. Tá? E aí, deputado, só alguma contribuição técnica também com relação ao PL. Fortalecer os instrumentos de gestão que já existem. Tá? O Plano Diretor de Recursos Hídricos, para aqueles que não conhecem, ele é um diagnóstico da bacia hidrográfica, ele é feito por uma equipe técnica especializada, de mais de 30 pessoas envolvidas, abarcando, inclusive, os aspectos sociais. Existe uma consulta pública para ele ser aprovado, e ele planeja todos os usos da bacia hidrográfica. Com quem? E quem que vota? Aqueles que estão na bacia. Então, é fortalecer a figura do plano diretor, fortalecer a figura do enquadramento, que tem uma função precípua de proteção. Então, o enquadramento, ele vai de encontro a tudo que o PL fala. Se nós aplicarmos efetivamente o que o enquadramento prevê, a gente garante isso tudo. A outorga e a cobrança. Então, a minha contribuição, deputado, e eu já me coloco à disposição para futuros diálogos, é realmente fortalecer a 9433, tá? Fortalecer os instrumentos de gestão, fortalecer o Conselho Nacional de Recursos Hídricos, que esse ano não houve plenário do Conselho Nacional, mesmo mediante os eventos do Rio Grande do Sul e os eventos de seca na Amazônia. Agora, né? Agora, no segundo tempo, né? Então, é fortalecer, Malu, sabe? O Conselho Nacional, é fundamental isso. Fortalecer os comitês de bacia. E agradeço por eu ter ultrapassado o tempo. Muito obrigada, deputado, e desculpa. Obrigado, Joana. Já convido a Renata Menescal. Sim. Só trazendo aqui um conceito que eu acho que pode contribuir com tudo que tem sido discutido. Estamos falando de preservação de rios e de tratamento de unidades de planejamento como sendo bacia hidrográfica. E eu quero trazer um novo conceito aqui para todos, que é o conceito de bacia hidrogeológica,
que, na verdade, ela abarca uma bacia hidrográfica, mas ela vai além. Não adianta focarmos apenas na preservação do curso hídrico superficial, aquele que nós estamos vendo em loco. Não. Nós temos que focar também na água subterrânea, que é quem alimenta aquele curso da água superficial. E, muitas vezes, o começo dessa água que está alimentando o curso superficial ultrapassa o limite daquela unidade de planejamento que nós estamos falando, que é a bacia hidrográfica. Então, eu gostaria de sugerir ao deputado, à própria Malu, para que trouxéssemos aqui o conceito de definição do que é bacia hidrogeológica, para sabermos onde que está aquela água subterrânea que, no período de estiagem, irá manter o rio vivo, tá? Para que também preservemos a nascente e aqueles aquíferos que estão alimentando. Então, aqui, basicamente, se nós formos traçar rapidamente, didaticamente, o divisor de águas de uma bacia hidrográfica, estaria aqui, certo? Nos divisores de água. Só que esse fluxo de água subterrânea, que por sua vez está alimentando aqui, ele vai além desse divisor de águas. Então, o conceito que eu quero trazer aqui aos senhores deputados é, sim, vamos preservar, mas vamos abrir esse leque. Não adianta a gente focar só aqui, ou só aqui. Temos que ir aqui. E não adianta preservarmos o rio e termos uma explotação exacerbada da água subterrânea. E, quando eu falo de fluxo natural da água, também é o seguinte, se nós tivermos uma explotação exacerbada da água subterrânea, que é quem contém o avanço da água do mar, o que nós teremos? Teremos o avanço de um fenômeno que se chama cunha salina. E, ao invés de termos cidades abastecidas, muitas cidades litorâneas são abastecidas por poços subterrâneos, elas vão começar a bombear água salgada. E aí teremos outro problema de gestão. Tá? Então, é só esse conceito, desculpa ter ultrapassado o tempo, mas conclamar por uma análise integrada de recurso superficial e recurso subterrâneo. Nós não podemos fazer essa distinção. Existe até um slogan muito forte do Fórum Mundial das Águas, que é tornar visível o invisível. Então, é gerir o invisível, que é a água subterrânea, que, na verdade, é quem mantém esse fluxo de base do rio quando nós estamos no período de estiagem. Obrigado, Joana. Eu quero, chegando agora no final, agradecer imensamente. Eu acho que foi um debate muito rico. E agradecer cada um. Em especial, evidentemente, todo mundo da coalizão que ajudou na elaboração do projeto.